Já oramos pelas nossas crianças, já cantamos. Agora convido você a abrir a palavra de Deus comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Hoje nós continuamos a nossa série no livro de Atos. Continuamos da onde paramos na última semana, da conversão do apóstolo Paulo, ou de Saulo em Paulo. Então nós lemos a partir do versículo 19. Atos, capítulo 9, a partir do versículo 19. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E então veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo, mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz e em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós lemos a sua palavra, que é maravilhosa. Agora, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha nos dar graça para entender a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar conosco através da pregação da sua palavra, da exposição das Escrituras. E que essa exposição venha ser agradável a ti. Venha exaltar o nome, o seu nome. Venha exaltar Cristo. E venha abençoar o seu povo. Abençoa, Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então nós começamos a falar na última semana sobre a conversão do apóstolo Paulo, e hoje nós continuamos falando sobre isso. Continuamos falando sobre o encontro de Jesus, ou o encontro de Paulo com Jesus. Então na última semana nós tivemos a primeira parte, onde a vida de Paulo agora é transformada pelo encontro dele com Cristo. Ele tem um encontro transformador, porque é impossível que você encontre com Cristo e a sua vida continue a mesma. Então nós vimos esses elementos da conversão do apóstolo Paulo, mas a partir do momento em que ele agora está convertido, a partir do momento que agora ele entende que Cristo é aquele a quem ele persegue, é verdadeiro, que tudo aponta para ele, ele entende todo o Antigo Testamento, ele entende a mensagem de Estevão, ele entende tudo agora, porque os seus olhos são abertos, o Espírito Santo
faz aquilo que Ele fez conosco, Ele nos abre os olhos, para que nós pudéssemos entender as realidades da palavra de Deus. Então ele tem esse encontro, agora ele está convertido, mas a partir do momento que ele encontra com Jesus, agora ele começa a compartilhar Jesus. Primeiro ele encontra Jesus, ou Jesus o encontra, melhor dizendo, Jesus o encontra. Uma vez que ele é encontrado por Cristo, agora ele começa a compartilhar a Cristo. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui, hoje, é que a conversão é individual, mas ela não é individualista. A conversão, ela é individual, mas ela não é individualista. E o que eu quero dizer com isso? Que como nós vimos, primeiro, Jesus, ele vai ao encontro de Saulo. Primeiro, Jesus ele vai agora ao encontro dele, vai usar pessoas para que essas pessoas acolham, cheguem a Paulo. Primeiro cheguem a ele, se apresentem, orem por ele. Ananias vai lá, se você se lembra do chamado de Ananias. Ananias vai lá, mas Senhor, tenho ouvido muitas histórias sobre esse homem. Eu tenho certeza que não pode ser o mesmo endereço. Dá uma checada aí. Não, é esse mesmo, vai, porque é meu escolhido. Então ele envia alguém para Paulo, para levantar Paulo, para trazer Paulo para a igreja. Agora ele vai usar Paulo para alcançar outros e trazer outros para a igreja. Então Deus usa para irem a Paulo, depois Deus usa para Paulo trazer pessoas a ele. E essa é a dinâmica do nosso chamado. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz que uma vez que nós fomos reconciliados com Deus, nós fomos feitos ministros da reconciliação. A sua conversão, então, ela é individual, mas ela não é individualista, ela não para em você. Deus quer te usar como instrumento para alcançar outros. Deus quer te usar como um instrumento nas suas mãos para alcançar outros. Aí no versículo 21, se você lê aí comigo o versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que a conversão é uma obra interna que é demonstrada exteriormente. A conversão que nos atinge, o Espírito Santo que nos move internamente, vai ficar manifesto nas nossas obras. Uma vez que nós somos convertidos, uma vez que nós somos salvos, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, a nossa vida não continua do mesmo jeito. A mudança às vezes é tão radical, mas tão radical como a do apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é aquela pessoa que todo mundo, você deve ter alguém que você conhece, que é mais ou menos assim: não, essa pessoa nunca vai converter. Essa pessoa é impossível converter. Conhece alguém assim? Sim ou não? Eu creio que todo mundo aqui, de mim a último lá atrás, todo mundo aqui conhece alguém assim. Essa pessoa aqui é impossível. Se Deus converteu o coração do apóstolo Paulo, o maior perseguidor da igreja, porque não tem gente que tem ódio da igreja? Conhece gente que tem ódio da igreja? Conhece ou não? Gente que faz, não pode nem falar de igreja perto da pessoa. Odeio crente, odeio igreja. Conhece gente assim ou não? Paulo era assim. Paulo, aliás, ele não apenas odiava, ele matava crente. Ele matava crente. Então, se
Deus pode transformar Paulo, ele pode transformar qualquer um de nós. Sabe aquele seu amigo que você acha que não tem jeito? Tem jeito, porque para Deus não há impossíveis. Então você olha para essa pessoa, você pensa nessa pessoa e talvez você esteja orando por essa pessoa há alguns anos. Não desista, porque o Senhor pode estralar o dedo e as coisas vão ser feitas diferentes. Aí a segunda coisa que nós aprendemos, a terceira coisa que nós aprendemos aqui com Paulo, é a mensagem dele, porque assim que ele agora se levanta, ele passa ali alguns dias com os discípulos, a primeira coisa que Paulo tem que fazer é o que? É cumprir com o chamado que Deus tem para a sua vida. Ele havia sido chamado para pregar, Jesus o chamou para isso. Então ele não posso perder meu tempo. E aí ele começa, então, a partir do versículo 20, aí logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. E é interessante que essa frase, essa construção aqui, Jesus é o Filho de Deus, aparece só aqui no livro de Atos. Por que o apóstolo Paulo começa o seu ministério, começa a pregar dizendo isso? Jesus é o Filho de Deus. Porque isso aqui é muito importante. Porque quando esse Jesus é o Filho de Deus, está carregado de significado. E pelo menos 4 que eu destaquei aqui, nós temos. Que é o quê? Quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, ele tem a mesma natureza de Deus. Exemplo, Amanda e Vitor, vai nascer o filho deles. O filho deles carrega o DNA deles. O filho deles carrega a natureza deles. Os nossos filhos têm a nossa natureza. Então, um filho de cada espécie está em cada espécie. O que significa dizer que se você se sente um gato, desculpa, você não é um gato. Não importa o que você se sente. O que importa é como Deus te criou. Então nós somos aquilo que Deus nos criou. Então existe uma natureza em nós. Então, dizer que Jesus é o Filho de Deus, Jesus tem a mesma natureza que Deus. Em outras palavras, Jesus é Deus. Porque eles têm a mesma natureza, a mesma essência. Em segundo lugar, Jesus, como diz o autor de Hebreus, revela perfeitamente quem é Deus. Se você quer conhecer a Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a perfeita representação de Deus. Jesus, então, Ele é aquele que nos mostra quem é Deus. Em terceiro lugar, Jesus tem a autoridade de Deus, porque toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou em João, quando João diz que tudo foi criado pelo Verbo. Ele não apenas é o Criador, mas Ele é o sustentador de tudo. Então Ele tem a mesma autoridade, o poder de Deus. E Ele, quando fala também que Ele é o Filho de Deus, no Antigo Testamento, Ele é o representante de Israel, porque se você se lembra, em uma das muitas passagens que nós temos no Antigo Testamento, quando Israel é associado ou chamado de Filho de Deus, se você se lembra quando Deus levanta Moisés, todo aquele episódio no deserto, chamando para tirar o povo no Êxodo, e Deus manda Moisés e fala assim, fala para Faraó o seguinte, deixa Israel ir, deixa o meu filho, o meu primogênito ir. Então Israel, por todo o Antigo Testamento, é chamado de o Filho de Deus, mas agora, Jesus é declarado o Filho de Deus, e aliás, se você ler Mateus capítulo 26, esta é a razão pela qual Jesus é crucificado. Por quê? Porque eles perguntam, você é o Filho de Deus? Você é o Messias? E ele afirmativamente diz, sim, vocês estão dizendo.
Eles rasgam as suas vestes, eles dizem o quê? Não precisamos mais de testemunhas. Blasfemou. Por quê? Porque eles entendiam isso. Aquele que é o Filho tem a mesma natureza, o Filho tem a natureza do Pai. Quando Jesus diz, eu sou o Filho de Deus, o que ele está dizendo é, eu e o Pai somos um. Nós temos a mesma natureza. Então Jesus, ele vai para a cruz pelo pecado de blasfêmia contra Deus, porque ele diz que era Deus. É muito mais do que essas pessoas, porque às vezes as pessoas chegam, Jesus ele foi para a cruz, e os romanos lá mataram Jesus, e aí você fala que eles falam que Jesus era apenas um reformador social, Jesus é apenas um grande homem, um homem que seguia as leis de Deus, um grande exemplo a ser seguido. A pergunta que essas pessoas têm que responder, que negam, né, a divindade de Jesus Cristo, é a seguinte: como que um carpinteiro, um bom reformador social, um exemplo para a sociedade, um bom exemplo a ser seguido, o que ele fez que irritou tanto as autoridades do seu tempo para condená-lo à morte? É isso que eles têm que responder. Mas a Bíblia nos deixa isso muito claro. A Bíblia diz que ele foi morto. Por causa do quê? Por causa do pecado de blasfêmia. Só que ele não estava blasfemando, ele estava afirmando aquilo ou a quem ele é. Ele é Deus. Aí no versículo 22, diz assim: todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. E note que existe uma diferença entre o versículo anterior, o versículo 20 que nós acabamos de ler, e o versículo 22. De novo o versículo 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Então, versículo 19b, aí ele está falando que ele passa vários dias com os discípulos, e logo depois desses vários dias, logo depois desse começo, que ele acabou de chegar ali em Damasco, logo depois ele já começa a pregar, ele já começa a afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Mas agora no versículo 22, o negócio muda. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando. Duas palavras aqui importantes para a gente pegar nesse texto, que é a palavra se fortalecia em português e demonstrando, que no grego nós temos essas duas palavrinhas gregas que eu coloquei para vocês, endunomoi e sumbibazo, essas duas palavras, essas palavras que estão representadas aqui, mas elas estão carregadas de significado. Então quando os autores, ou quando os tradutores da NVI, eles traduzem aí essa palavrinha, Saulo se fortalecia, o que eles querem na verdade dizer aqui, essa palavra é, esse se fortalecer não é um fortalecer apenas fisicamente, porque ele passou ali cego, ficou sem comer, então algumas outras traduções vão colocar ali que ele se fortalecia na palavra. Talvez você tenha essa tradução, ou essa nota de rodapé na sua Bíblia, que ele se fortalecia na palavra, porque a palavra grega por trás desse se fortalecer aí, significa que Paulo, ele estava cada vez mais apto ou capaz de pregar a palavra, ele estava como que crescendo no conhecimento da palavra, é isso que essa palavra quer dizer. E a segunda palavra, demonstrando, essa segunda palavra aí, ela significa demonstrar uma tese. O que eles essa palavra seria basicamente uma palavra, quando você termina o seu mestrado, o seu doutorado, você vai para frente de uma banca de examinação. Então você vai demonstrar uma tese, você vai pegar evidências de um lado, evidências de outro, você tem uma tese, e você vai trazer evidências que vão comprovar a sua tese, que vão mostrar que a sua tese é verdadeira. É isso que esse texto está nos dizendo, que Paulo agora, ele está não apenas pregando que Jesus é o Filho de Deus, ele está demonstrando que Jesus é o Cristo, ou o Messias. Em outras palavras, então, Paulo agora está fazendo aquilo que
Estevão fazia antes dele. Ele pega todo o Antigo Testamento, ele entende todo o Antigo Testamento, agora ele entende que todo o Antigo Testamento é cumprido em Cristo. É cumprido no Messias. Ele é o Messias esperado. Jesus é aquele que nós esperamos. As promessas, os sacrifícios, como já foi apontado pelo Patrick aqui, tudo aponta para Cristo. Ele é o cumprimento. E então Paulo está pegando todo o Antigo Testamento. E é por isso que ele está confundindo os judeus em Damasco. Eles não têm argumento agora para discutir com ele. Ele prova, ele não apenas, ele prega, ele prova que Jesus é o Messias. E a outra coisa que nós aprendemos nesse mesmo versículo aí é que Paulo sabia que a mensagem do Evangelho não era algo que dependia de argumentos ou retórica humana. Porque às vezes, então, a gente pode cair nesse outro lado da coisa. Então, a gente vai converter todo mundo se a gente tiver uma boa retórica, se a gente puder apresentar argumentos lógicos, argumentos racionais. Vai fazer isso? Não. Porque muita gente apresenta de uma forma muito lógica para outras pessoas, de uma forma racional para outras pessoas, e mesmo assim essas pessoas, elas não entendem o Evangelho, não se abrem para o Evangelho. Por quê? Porque Paulo entendia que a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo, é irracional para o mundo, porque essas coisas só podem ser discernidas espiritualmente. Essas coisas só podem ser discernidas se o Espírito Santo de Deus te abrir os olhos e o entendimento. Não vem de nós, é só quando Jesus vem ao seu encontro. Então ele diz: por que você me persegue? Então quando o Espírito faz a obra, então nós podemos entender verdades espirituais, que são as verdades da palavra de Deus. Contudo, nós não podemos cair também no outro extremo, porque existem sempre dois extremos, né? Aquele extremo que eu não vou estudar, que eu vou fazer de qualquer jeito. Não, se for da vontade de Deus, Deus vai fazer. Se for da vontade de Deus, não, se for um eleito, né? Aí é da onde as pessoas querem acusar os que acreditam na teologia da reforma, na teologia da graça, ou nas doutrinas da graça. Fala, não, então, se Deus já predestinou todas as coisas, então a gente não precisa fazer nada. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós devemos apresentar de forma racional, de forma lógica, nós devemos estudar profundamente as Escrituras, e sermos aptos a defender a nossa fé, apresentar a nossa fé para aqueles que nos pedem razão da nossa fé, como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Mas nós sabemos uma coisa, que se o Espírito Santo não agir, nós estamos falando com pessoas mortas em seus delitos e pecados. Se o Espírito Santo não vier operando salvação e levantando do vale dos ossos secos, nada muda. Mas isso não nos tira da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho com exatidão, com lógica, com razão, com firmeza, com graça, com zelo e com paixão. É o nosso chamado, não é o chamado do Rodrigo. Não perca de vista aquilo que nós começamos a fazer. Uma vez que nós acabamos nós vimos no começo da pregação, uma vez que você foi reconciliado, você foi chamado para o ministério da reconciliação. Esse não é o ministério do pastor da igreja, esse é o ministério de todo crente. Pregar a palavra é para todo o crente. Então todo crente foi chamado para estudar a palavra diligentemente. Nós devemos ser capazes de demonstrar Jesus para as pessoas. Ah, Rodrigo, mas eu não gosto de ler. Então aprende. Deixa eu fazer uma confissão para vocês. Eu fui fazer engenharia elétrica. Sabe por que eu fui fazer engenharia elétrica? Bom, primeiro porque eu gostava de mexer com essas coisas. Mas segundo porque eu odiava tanto ler. Mas eu odiava tanto ler, que se você me desse uma página de um livro para ler, eu não lia.
Eu nunca tinha lido um livro na minha vida até os 18 anos. Nunca. A única coisa que eu li alguma coisinha ali, outra coisinha aqui, por causa que eu precisava. Mas se você me desse conta para fazer, eu fazia conta o dia inteiro. Não tinha problema em fazer conta. Mas você não dava um livro para ler. É por isso que eu vou fazer engenharia. Mas quando Cristo me encontrou, eu li a palavra de Deus em 3 meses. Ah, Rodrigo, você já era um leitor. Nunca fui. Ah, você lê rápido. Nunca li. Eu sou persistente. Porque eu sei que a minha vida depende disso aqui. E eu nunca vou poder chegar e apresentar para vocês Cristo sem isso aqui. Porque senão é razão humana, senão é imaginação humana, melhor dizendo. Porque se você não conhece a palavra de Deus, que Cristo você está apresentando para as pessoas? Se você não conhece a palavra de Deus, como que você está obedecendo a Deus? Eu costumava fazer isso com jovens direto, perguntando isso para eles, né? A palavra de Deus diz que aqueles que o amam obedecem aos seus mandamentos. Se vocês me amam, vocês obedecem aos meus mandamentos. Aí perguntar para os jovens, certo, Dudu? Vocês amam a Deus? Nós amamos. Ah, legal. Vocês obedecem a Deus? Sim, nós obedecemos. Vocês conhecem a palavra de Deus? Vocês já leram a palavra de Deus? Vocês já abriram a palavra de Deus de capa a capa e leram esse livro de capa a capa? Eles diziam nada. Não saiu um som. Só que uma coisa é uma contradição, porque como que você pode falar que você ama a Deus, que você obedece a Deus, se você não conhece a palavra de Deus? O que você está obedecendo? A sua imaginação. Aquilo que você imagina que Deus queira de você, porque você não conhece a palavra de Deus. Ou o pouco que você conhece daquilo que você vem de domingo em domingo me escutar falar. Mas você precisa do seu encontro com Jesus, você precisa do seu encontro com a palavra dele, não com a minha palavra. É lógico que nós pregamos a palavra de Deus, nós expomos as escrituras, mas você precisa de muito mais do que um domingo à noite com a palavra dele. É uma necessidade. Aí no versículo 19 e no versículo 23 diz que Paulo, primeiro, passou vários dias em Damasco, e no versículo 23 diz que decorrido muitos dias. E aí, se você for ler os estudiosos, né, do Novo Testamento, eles vão falar que existe um gap aqui muito grande, um buraco, um espaço. A gente está nos Estados Unidos, a gente aprende a falar uns negócios, né? Gap, aí a pessoa não entende, o que é um gap? É um buraco, um espaço de tempo entre esses 2 versículos. Existe um tempo que fica aqui, que não está aqui. Lucas não descreve o que está acontecendo aqui, mas Gálatas, ele nos revela o que está acontecendo aí. Você não precisa abrir, mas Gálatas capítulo 1 diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Então a primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é que ele não recebe o evangelho por outras pessoas, ele recebe do próprio Jesus. É por isso que ele é chamado por alguns teólogos de teólogo do mistério, porque ele recebe por revelação. Versículo 13 de Gálatas: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Olha que legal, Deus me separou desde o ventre materno e me chamou pela sua graça, quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois de 3 anos subi para Jerusalém. Então aqui se encaixa esse período que Paulo está descrevendo na sua carta aos Gálatas,
Quando ele chega na Arábia, ele passa alguns dias com os discípulos em Damasco. Dali ele vai para o deserto da Arábia. E ele fica ali. Aí a gente tem um pouco de problema com geografia, né? Porque a nossa Arábia é mais embaixo. A gente pensa que o apóstolo Paulo foi lá embaixo. Não. Eles eram vizinhos ali. Ele estava bem na divisa, bem na borda dos dois países ali, né? Então ele passa para o lado de lá, para aquilo que é o reino de Nabate e do rei Aretas. Então eles são vizinhos. Aí às vezes a gente pensa que o apóstolo Paulo ficou 3 anos no meio do deserto fazendo nada. Não, o apóstolo Paulo ele foi para o reino vizinho, o que o texto vai chamar de Arábia, para pregar o evangelho. E ali ele permanece pregando o evangelho. E ele prega e prega e prega a tal ponto da galera querer matar ele. Ele irrita aquelas pessoas a tal ponto que isso chega no rei, e provavelmente ele prega para o rei, esse rei Aretas, porque 2 Coríntios, aliás, se você, estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou voltar rapidinho, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, que diz: em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, mandou que vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado num cesto e escapei das mãos deles. Então o apóstolo Paulo está contando mais uma vez agora na carta aos Coríntios do seu tempo em Damasco, o que aconteceu naquele tempo. Então ele passa ali, ele está em Damasco, ele passa alguns dias ali, ele prega para aquela cidade, ele está pregando, ele vai para a Arábia, ele passa um tempo lá, e ele volta agora para Damasco, para depois ir para Jerusalém. Por que ele vai para Jerusalém? Porque o pessoal quer matar ele em Damasco. Assim, e provavelmente ele sai da Arábia porque eles já querem matar ele lá. Aí ele vai para Jerusalém, o que o povo quer fazer com ele lá? Matar ele lá. Aliás, isso vai ser uma coisa constante no ministério do apóstolo Paulo. Que ele vai chegar na cidade, o que as pessoas querem fazer quando ele chega na cidade? Matá-lo. Então ele vai de cidade em cidade. Queriam me matar aqui, ele vai para outra cidade. Queriam me matar aqui, ele vai para outra cidade. Assim ele vai indo. Quando ele não é preso, açoitado e mandado embora. Se ele é só perseguido e consegue fugir, é uma coisa, ainda sai no lucro. Porque na maioria das vezes não é bem assim que acontece. Então, Paulo ele vai ficar no deserto da Arábia pregando o evangelho para aquelas pessoas. O que isso nos ensina para nós? E o que de lição nós podemos apresentar? Alguém disse uma vez que você não precisa defender o leão. No caso, a palavra de Deus. Você só precisa abrir a gaiola. Muitas vezes nós estamos preocupados, meus irmãos e minhas irmãs, como que eu vou pregar? Eu não sei pregar, eu não sei falar do evangelho, eu não sei falar aí igual o Rodrigo fala. Gente, eu fui treinado para isso. São 20 anos andando com Cristo. Então, ninguém começa pregando eloquentemente. Em algumas raras sessões, o Felipe foi pregar essa sexta-feira lá nos jovens, né, Felipe? Foi a primeira vez dele. Foi a melhor primeira vez que eu já vi na minha vida. Porque é uma coisa que você vai crescendo nisso. Ah, mas eu não talvez você nem foi chamado para estar pregando para muitas pessoas, mas você foi chamado para pregar para o seu vizinho no trabalho, na escola, eu sei lá onde. Ah, mas eu não sei fazer isso. Como que eu faço? Quando as pessoas me perguntam, eu não sei o que responder. Você não precisa defender o leão, abre a gaiola e deixa ele se defender sozinho. É por isso que você precisa entender o evangelho, é por isso que você precisa entender a palavra de Deus. Porque você pode talvez não saber as respostas, mas as respostas estão aqui. Aí você pega, tá bom, senta aqui comigo, deixa eu te abrir a Bíblia e deixa o leão se defender. Deixa ele fazer o que ele tem que fazer. Aí a partir do versículo 26, fala da chegada de Paulo, de Saulo, em Jerusalém, depois que ele foge da galera toda,
E diz assim: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Então, nós precisamos aprender um pouquinho com a coragem de Ananias e com a coragem de Barnabé, porque Ananias, ele é basicamente ali colocado meio de lado. Lucas não fala nada sobre Ananias, mas assim como ele foi rejeitado em Jerusalém, pelas pessoas em Jerusalém, vocês acreditam que ele chegou em Damasco e todo mundo aceitou de braços abertos? Ah, Paulo, não, Saulo, o cara chegou aí, não entra aqui na minha casa. 3 anos depois, ele volta para Jerusalém, eles não querem o receber, porque ainda tem medo dele. Ele chega em Damasco, com as cartas na mão ainda, você acha que eles vão receber ele? Nunca. Então o que aconteceu? Por que ele foi recebido? Porque provavelmente Ananias fez o trabalho de reconciliação que Barnabé fez também em Jerusalém. Então nós precisamos aprender com a coragem dele. E o que nós podemos aprender com a coragem de Ananias e com a coragem de Barnabé? Principalmente com a de Barnabé, porque essa não vai ser a última vez que Barnabé vai chamar Paulo para trabalhar junto com ele. No capítulo 11 ele vai de novo chamar ele. Ele está lá sozinho, em Tarso, e ele vai lá atrás de Paulo e fala assim: vamos trabalhar junto. Então Saulo, ele pega Paulo, ele fica sabendo de tudo o que aconteceu, ele pega Paulo, e ele vai apresentar Paulo para os apóstolos. E é interessante notar que esse é o mesmo Barnabé do capítulo 4. Lembra do capítulo 4, quando as pessoas, os discípulos, eles vendiam tudo que eles tinham e traziam aos pés dos apóstolos? Esse é o mesmo Barnabé que vendeu um campo e trouxe a soma do dinheiro aos pés dos apóstolos, e então eles chamaram ele de o filho da consolação. Então ele não apenas servia a igreja com os seus bens, mas ele servia a igreja com os seus dons, com o dom de encorajamento, com o dom de animar o próximo, com o dom de ir buscar, com o dom de acolher as pessoas. O que Barnabé nos ensina é que nós precisamos de mais Barnabés e Ananias na igreja. Pessoas que vão atrás daqueles que são rejeitados, pessoas que estão deixadas de lado, e não apenas trazem para a igreja, porque basicamente a igreja faz o seguinte: mas não tem isso aqui. A pessoa, não, Rodrigo, eu sinto um monte de gente dizer que está falando que ninguém quer, vou trazer aqui para você cuidar. Porque é basicamente assim que as pessoas veem. Tudo que é problema na igreja, manda para o Rodrigo. Esquecendo que eu sou igreja, mas você é igreja. Nós somos igreja, é nossa responsabilidade, não é apenas a minha responsabilidade ler a Bíblia e pregar, é a sua responsabilidade também. Não é apenas a minha responsabilidade buscar aquele que não está, aquele que está excluído, é sua também. Então Barnabé, o que ele faz aqui? Ele não pega e traz aos pés dos apóstolos e fala assim: ó, está aqui, Paulo, se vira com ele aí agora. Não. Porque o texto não deixa claro aqui, mas o que ele faz aqui, ele provavelmente vai fazer no capítulo 11. Ele pega Saulo e fala assim: Saulo, a gente vai trabalhar junto. Saulo, você vai andar comigo. Saulo, a gente vai fazer esse negócio aqui junto. Ele traz para dentro do ministério dele. É isso a incluir. E mesmo depois, eles vão ter uma briga depois ali, né? Saulo vai ser meio Saulo e vai brigar com Barnabé. Depois de tudo isso ainda, ele vai brigar com Barnabé, vai para um lado, ele vai para o outro, cada um vai para um lado. Mas esse é o nosso trabalho. Nós reconhecemos, nós vemos pessoas que estão às vezes chateadas com a igreja, afastadas da igreja, nós acolhemos essas pessoas, nós vamos atrás dessas pessoas, nós trazemos essas pessoas, e nós colocamos essa pessoa para trabalhar com a gente. Ah, mas não é o ministério dela, mas ela começa de algum lugar, começa servindo a igreja.
Porque existe um negócio, gente, que vai queimando na gente quando a gente começa a servir a igreja. Se você não experimentou isso, você precisa experimentar. Porque durante algum tempo na minha vida eu fiquei na igreja, mas no dia que me colocaram para ficar na câmera, eu lembro até ao lado da câmera ainda, ficar na câmera da transmissão do culto online, era daquele lado da câmera, eu ficava lá na câmera, aquilo queimava o meu coração de servir a Deus. Depois eu comecei a liderar grupos pequenos, e foi indo, e a minha caminhada foi andando, e quanto mais eu servia, mais o meu coração queimava diante de Deus, ao ponto de chegar um dia, eu falei assim, eu não quero mais nada disso, trabalho, carreira, dinheiro, eu quero só uma coisa, eu quero servir a Jesus. Eu quero servir a Jesus, porque é só isso que me queima o coração. E eu gostaria que você sentisse isso, que você sentisse o quão bom é quando o nosso coração queima por servir a Jesus. Então nós precisamos de outros Ananias e Barnabés. Então nosso chamado é acolher pessoas, especialmente aquelas que ninguém quer, e trazer elas para andar conosco. Agora, a ironia de todo esse texto aí, a partir do que nós vemos no versículo 23 ao 29, a saída de Paulo, né, de Damasco, a gente vê uma grande ironia nesse texto. Por que nós vemos uma ironia nesse texto? Porque Paulo, ele vai para lá como o perseguidor da igreja, o grande perseguidor da igreja, e ele sai de Damasco como? Perseguido. Ele vai para lá para atacar a igreja, para atacar a fé. Ele sai de lá, tanto de Damasco quanto de Jerusalém, por causa da proclamação da fé que antes ele perseguia. Ele sai de lá, ele entra, aliás, ele vai para Damasco com orgulho no coração, arrogante, pensando que ele é alguém, pensando que ele tem autoridade. Eu tenho as cartas de autoridade, eu pego, eu prendo, eu mato, eu faço o que eu quiser. Ele pensa que ele é alguém, mas ele sai daquela cidade entendendo uma coisa: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu sou tão carente de salvação e de perdão como qualquer outra pessoa. Então, o orgulho e a arrogância dão lugar à humildade e à mansidão. Agora o lobo se torna um cordeiro mudo. E é só o evangelho que pode fazer isso. É só o evangelho que pode nos transformar de orgulhosos e arrogantes em humildes servos de Cristo. E como que o evangelho pode fazer isso? Como que o evangelho pode transformar um fariseu como Saulo num homem como Paulo, que diz: eu não sou digno de ser chamado apóstolo? No homem que antes perseguia a igreja, um sanguinário, um homem perverso, um homem orgulhoso, um homem arrogante, num homem manso e humilde, que vai várias e várias e várias vezes se submeter ao chicote, que vai se submeter às varadas, que vai se submeter à prisão, que vai se submeter à fome, que vai se submeter à humilhação, a várias delas. Como aquele grande homem orgulhoso vai se transformar no Paulo, que significa pequeno, o pequeno Paulo, que vai ser humilhado por Cristo várias e várias e várias vezes, porque só o evangelho pode fazer isso conosco. Porque quando nós encontramos com Cristo, como Paulo encontrou, nós entendemos quem Cristo é, quem Deus é e quem nós somos. Então toda a nossa autojustificação, tudo aquilo que nós pensamos de nós somos pessoas boas, nós somos pessoas legais, nós somos pessoas que merecem. Quando nós encontramos com Deus, nós contemplamos a santidade de Deus, nós contemplamos então quão sujo nós somos, quão debilitado, pecadores e carentes da graça nós somos. Então o evangelho nos humilha. Então nós não conseguimos mais andar arrogantes, orgulhosos, prepotentes, nos achando alguma coisa. Nós não podemos mais chegar a olhar para as pessoas, dentro da igreja ou fora da igreja, e falar assim:
medir com os olhos de baixo para cima e falar assim: eu sou melhor do que você. Sabe por quê? Porque eu sou um pecador salvo pela graça. Eu fui transformado pela graça, eu sou o que eu sou pela graça. Não é meu. Então eu já não consigo mais olhar para ninguém com um olhar de superioridade. Por quê? Porque o Evangelho me transformou. Então Paulo, ele achava que ele era o cara, mas agora ele entende que ele não é nada. E o Evangelho, ele pode te custar tudo. O Evangelho pode te custar tudo. Talvez ele não te custe tudo, mas talvez ele vai te custar tudo. Porque para Paulo pregar corajosamente, o Evangelho custou tudo para ele. Porque a partir do momento que ele se identificou com Cristo, a partir do momento que ele começa a pregar corajosamente, como o texto acabou de nos dizer, ele perdeu tudo. Ele perdeu seu status como fariseu. Ele perde tudo, perde o acesso à elite que ele tinha antes. Agora Paulo não tem mais nada. Mas como ele bem diz em Filipenses, ele entende uma coisa, que ele pode perder tudo, mas o tudo que ele perdeu não se comparava com tudo que ele ganhou, que é Cristo. Aí ele vai falar em Filipenses: todas essas coisas para mim, tudo que eu considerava antes como ganho, agora eu tenho como perda por causa de Cristo Jesus. O que valia para mim antes ser um judeu, um fariseu, um mestre da lei, ser esse homem poderoso, esse homem que as pessoas temiam, ter acesso aos círculos intelectuais do meu tempo, ser reconhecido, e etc, etc, todo aquele currículo. Ele olha para tudo aquilo e fala: isso aqui é, na linguagem bem do grego mesmo, isso aqui é porcaria, isso aqui não vale nada, porque agora eu entendi que Cristo é tudo. Então eu posso passar fome, então eu posso passar frio, então eu posso ser chicoteado, eu posso ser humilhado, eu posso passar por toda e qualquer circunstância, porque eu tenho Cristo, e Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. Só pode aprender isso quem aprendeu que Cristo é tudo. Cristo é tudo. Então o Evangelho pode nos custar tudo, porque a partir do momento que você se identifica com o Evangelho, você pode perder algumas coisas, mas Ele é digno. Ele é digno. Por quê? Porque para nos dar o Evangelho, isso custou tudo para Jesus. Para nos dar o Evangelho, que pode nos custar alguma coisa, custou tudo para Jesus. Então, qual que é a minha grande motivação de viver o Evangelho de Jesus Cristo? É que para Ele custou tudo. Então, para mim, se custa tudo, o que é o meu tudo comparado com o tudo de Cristo? O Senhor nos dê graça para viver o Evangelho. Senhor, nós te pedimos graça mesmo, Senhor, para viver essa vida, onde nós colocamos o Evangelho no centro, onde a nossa preocupação é conhecer mais o Senhor, onde a nossa vontade, o nosso desejo é pregar a Tua palavra, é compartilhar aquilo que o Senhor nos deu em Cristo com outras pessoas, é que pessoas venham conhecer a Cristo e ser salvas pela mensagem que nos salvou. Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos usar como o Senhor usou Ananias, como o Senhor usou Barnabé, como ministros da reconciliação, para pegar aquelas pessoas abandonadas, excluídas, e fazer com elas aquilo que o Senhor fez conosco, usando outras pessoas, nos trazendo para perto de Ti, porque nós estamos aqui hoje,
E o Senhor usou pessoas para nos aproximar de Ti. Então que o Senhor nos ajude a sermos ministros da reconciliação. E nos dá graça, Senhor, para ler, estudar a Tua palavra diligentemente e pregar corajosamente. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.